E uma pessoa pede uma crítica ao Espiritismo. E qual foi a contribuição ao codificarem esta doutrina? E como o conhecimento esotérico vê o Espiritismo? Isto que nós conhecemos como Espiritismo é o renascimento de uma prática e de métodos que eram usados na Atlântida, na quarta raça, na raça anterior, numa raça que desenvolvia o emocional, o plano astral. Então, na Atlântida, o que havia era o que hoje corresponde ao Espiritismo. E isto teve que retornar porque havia muitas almas que vinham da Atlântida e que não tinham terminado o seu processo nesta forma de ser, nesta forma filosófica ou nesta forma de moral. Então, como havia muitos atlantes encarnados e todas as outras religiões a eles não poderia satisfazer, porque eles não tinham completado ainda esta fase atlântica, então fundou-se, reapareceu o Espiritismo, para que eles completassem o seu trabalho, para que eles completassem o seu desenvolvimento. E tão logo um ser complete o seu desenvolvimento através desse processo, que era da quarta raça, ele então entra no processo da quinta raça, que não é um processo mais emocional e nem no plano astral, como é o Espiritismo. Ele entra num processo mental, mental intuitivo, que o Espiritismo em certos momentos o prenuncia, mas na prática cuida é mesmo do plano astral. Então é algo que serve para quem precisa completar um certo caminho que não completou na quarta raça. Entrou na quinta raça incompleto. Então precisa completar através desses contatos astrais, desta forma de apresentar a moral, de apresentar a fé, não é? De apresentar a reencarnação. Então, há pessoas que precisam, que necessitam deste complemento. E depois, então, elas prosseguem numa outra forma, na forma da quinta raça, que não é mais esta. Mas ainda hoje é muito importante, muito útil para muita gente. Mas é um processo da raça anterior, da raça passada. E uma pessoa pergunta como era o fato do relacionamento de Jesus com Maria Madalena, pois existem muitas hipóteses sobre isto. É inconcebível um relacionamento entre Jesus e Maria Madalena da forma como as pessoas imaginam. É inconcebível. Nenhum ser mental pode imaginar e pode compreender o relacionamento de Jesus não só com Maria Madalena, mas com qualquer outro ser. Porque Jesus estava numa certa iniciação, então nós não podemos jamais compreender o relacionamento dele. Precisa que a gente chegue àquela iniciação para saber como é que Jesus se relacionava com os outros seres. Agora, dizer que Jesus se relacionava com Maria Madalena como um homem, como uma mulher, isto revela uma total ignorância daquilo que é o nível de um iniciado como era Jesus. É como você transferir um comportamento humano, natural e normal para um iniciado de quinto grau. Isso é impossível, porque são níveis completamente diferentes. E o modo de um iniciado se relacionar com uma mulher tem nada a ver com tudo isto que nós chamamos de relacionamento. Uma pessoa sonhou com o próprio filho, que tem 19 anos, respirando com muita dificuldade e numa ânsia de morte. Ele ofegava e ela estava muito aflita. E ela tentava canalizar luz para ele, mas não estava adiantando. E ela ficou com esta sensação estranha o dia inteiro depois deste sonho. Porque ela sentiu que o filho estava numa situação difícil. Nós não podemos diretamente resolver uma situação assim. Não podemos.
porque cada um é que vai resolver a própria situação. Agora, você se dedicando ao serviço incondicional e impessoal, você se libertando desta ideia de que você vai servir somente ao seu filho porque ele está em dificuldade. No sonho você já viu que não adianta, porque ele continua em dificuldade, ele está com a dificuldade dele. Então, você vai servir incondicionalmente e impessoalmente aqueles que precisam ser servidos, aqueles que o plano traz para você servir. Você se dedicando a um serviço incondicional e impessoal, você vai aliviar a situação do seu filho. Você vai aliviar. Então, isto é um trabalho indireto. O sonho te mostrou que diretamente você não pode fazer nada, que ele nem reagia. Agora, indiretamente, é incalculável o que se possa fazer. Mas esse indiretamente quer dizer você está servindo, você está aberta, você está impessoalmente disposta a servir a humanidade, a servir a todos. Isto indiretamente vai desbloquear as coisas lá. Mas diretamente não é possível, porque isso são fatores kármicos que estão em jogo aqui. Então, quando nós queremos fazer o bem para uma determinada pessoa, eventualmente a gente está bloqueando a nossa capacidade de fazer o bem. Porque a gente faz o bem quando o outro quer receber o bem. Se o outro não quer, é sinal que o bem deve ser canalizado para outra direção. Então, isto é que está querendo dizer. Neste momento, você canalize a sua capacidade para outra coisa. E isto indiretamente vai fazer um trabalho sobre o seu filho. Isto é o que o sonho quis dizer.